Estamos começando o nosso segundo pós-planejamento do dia 30 de junho, último dia do mês de junho. Estou gravando às 11h50, mais ou menos, do dia 1º, num sábado. Gravei um pouco tarde hoje, temos parentes aqui no sítio. A gente saiu para dar uma volta nos arredores, aqui em alguns sítios vizinhos, para passear. Tá um dia bem bonito ainda, então gravei um pouco mais tarde. Vai sair um pouquinho depois do horário do almoço para vocês, já vou terminar, já vou subir. Primeiro, agradecer pelas mensagens em relação ao nome, todo mundo gostou, então vamos manter desse jeito. Fiquei muito feliz de ver a quantidade enorme de comentários de vocês, seja elogiando, seja comentando já o dia de vocês. Isso aqui é ouro, tá? Aproveitem, vocês que são membros do canal. Primeiro, obrigado por se tornar membro. É um valor simbólico que ajuda bastante a manter todas as ferramentas que eu utilizo aqui funcionando. Você utiliza essa parte de comentário não só para postar, lê também. Tem muita gente comentando sobre vivência, tem muita gente comentando sobre experiência, tem muita gente que conhece algumas ligas específicas, dando algumas dicas, seja direta, seja uma dica um pouco mais ali indireta. Vale muito a pena. Eu vejo esses comentários e me vem uma lembrança boa da época que a nossa comunidade gostava de consumir conteúdo, né? É claro que eu não estou generalizando aqui, falando que vocês não gostam, mas é muito bom ver que ainda tem gente que gosta de consumir um conteúdo um pouco mais profundo, de fazer uma pós-análise, porque antigamente a nossa comunidade tinha fóruns do Orkut, tinha grupos de Facebook, a gente gostava muito tinha diários, né? Então a gente gostava de escrever, gostava de falar sobre como estava sendo o processo de aprendizado, e muita gente contava suas histórias, a gente aprendia por meio de experiência dos outros, né? E hoje em dia a comunidade, talvez por conta das redes sociais, que deixou tudo muito acelerado, as redes sociais acabaram tornando tudo muito acelerado, né? Você posta um vídeo, uma foto, um texto hoje, daqui a 2, 3 dias o algoritmo não entrega para mais ninguém, ninguém vê mais, ninguém liga mais e fica por ali perdido, vagando naquele espaço. E isso vai tornando a gente cada vez mais consumista de novas coisas e de preferência coisas rápidas, uma geração de stories, de reels, de TikTok, de vídeos curtos, e a gente vai tendo menos paciência para consumir conteúdos mais aprofundados, né? Então é muito bom ver várias pessoas aqui comentando sobre as suas experiências, sobre os seus dias. Acompanhe isso aqui também, é muito legal, tá? O meu relato de como foi o meu dia anterior é também para saber o relato de vocês, para a gente ir aprendendo. E trading, aposta, tem muito a ver com essa paciência, com cachola, né? Eu falo muito isso. Para mim, o emocional, ele é muito mais importante que qualquer coisa técnica. Eu sou um cara que não acredito em talento nas apostas, tá? Eu tenho 12 anos de mercado, eu conheci muita gente e eu poucas vezes olhei e apontei o dedo para algumas pessoas com talento. Algumas pessoas que tinham talento não deram certo, porque o talento sem um emocional muito bem construído não vai longe. Então é muito fácil da gente conseguir moldar uma pessoa ou apontar o dedo falando essa pessoa é muito boa no que ela faz, mas tem que ter muito embasamento emocional, muita cachola por trás para você dar conta de todas as experiências, tá? Por isso que é bom a gente fazer uma pós-análise, porque aí você vê se realmente tinha valor, se aquele time vale a pena manter, se não vale, se aquele pensamento, aquele cenário que você criou estava certo ou não. Então, estou muito feliz de ter começado finalmente esse pós-planejamento e feliz de vocês estarem aqui comigo, tá bom? Vamos começar às 7 horas da manhã. Tínhamos levantado a hipótese de trabalhar Cerezo Osaka e Fukuoka. Eu lembro que eu tracei um cenário aqui de um menos 0,25 para a equipe do Cerezo Osaka, tá? Cerezo Osaka dentro de casa com uma campanha muito boa. E a equipe do Fukuoka, se eu não me engano, não tinha vencido nenhuma partida fora de casa, venceu a primeira nesse jogo. Foi um jogo onde o Cerezo Osaka não conseguiu demonstrar nenhuma superioridade no primeiro tempo. Isso ficou claro, seja nas estatísticas, no primeiro tempo aqui, ó. O time chutou menos para fora, chutou a mesma quantidade no gol
e não teve nenhum escanteio. Uma equipe favorita dentro de casa que não consegue criar um escanteio, uma coisa estranha, né? E no primeiro tempo também teve uma grande chance de gol aqui. No máximo, a equipe teve posse de bola. Então, uma coisa que comentaram foi um amigo que mora no Japão. Eu não sei se ele está aqui já nos membros do canal, acredito que sim. Ele comentou: Theo, no Japão é temporada de chuva. E isso fortalece e favorece muito as equipes que jogam compactadas. Olha que informação interessante. De onde você vai tirar essa informação? Você não tem. Você acaba tendo que buscar de alguém que está ali na fonte. Olha que interessante. Temporada de chuva, igual aqui no Brasil a gente está na temporada começando a temporada de inverno, né? Já passou a temporada agora nós estamos na seca. Já, aqui no sítio a gente fala tempo das águas, tempo das secas, né? A gente está na seca, então não vai ter tanta chuva assim. No Japão está chovendo, então favorece as equipes que jogam compactadas. Olha que interessante. Eu não tinha essa informação. Então o Cerezo Osaka não jogou nada no primeiro tempo, e no segundo tempo foi em busca do resultado, mas 2 finalizações no gol apenas. Aí sim começou a criar escanteio. Então, do geral, do que eu vi, não gostei. Não seria uma equipe que eu indicaria para vocês de novo. Precisaria ver os melhores momentos do jogo, que eu ainda não acompanhei, né? Ainda estou nessa coisa de correria de viagem, voltando, mas não gostei muito. Uma opção de jogo extra era o Shakhtar, que aqui está Shakhtar contra o Slutsk. Era uma opção de trabalho a favor do Shakhtar. Eu não coloquei nada aqui de entrada, era só um jogo extra mesmo, e parece que se cumpriu. Não deu para ver aqui como é que foi o gráfico do jogo, as estatísticas totais, mas é curioso porque esse time da Bielorrússia, ele é o 13º, e ele dentro de casa ele é o primeiro. Olha que curioso, né? Dentro de casa ele tem uma campanha melhor do que o Dinamo Minsk, que é o segundo colocado, e melhor também do que o Grodno, que é o primeiro colocado. Então vale a pena continuar acompanhando aqui o Shakhtar. Na Irlanda, o Dundalk venceu o Shamrock Rovers. Era uma partida que eu abdiquei de trabalhar a favor do Shamrock e optei por trabalhar ou o mercado de over 1,5 ou 2,5. Porém, no primeiro tempo foi um jogo muito parado. 3 finalizações para um lado, 2 para o outro, uma apenas no gol do Shamrock Rovers. Achei um primeiro tempo muito abaixo, o segundo tempo foi bem melhor. Então, das entradas que eu tinha colocado, eu marquei aqui um over 1,5 no Dundalk com o Shamrock Rovers, e eu marquei uma cotação de pré-live de 1,30. Não acho que está correto aqui, porque eu acho que essa cotação no live daria para ter pego mais alta, mas também acho que tinha fundamento para trabalhar o over 2,5 nesse jogo que não saiu, então teria dado head, tá? Então fica elas por elas. Acabou pegando lucro numa cotação baixa, porque eu computei aqui um pré-live, mas sinceramente eu acho que dava para ter pego o over 1,5, já que os 2 gols saíram no segundo tempo e o primeiro tempo foi ruim, talvez próximo de 1,60, 1,70, e daria também para ter pensado no over 2,5, mas o problema é que você pegaria esse over 2,5 no pré-live e o primeiro tempo foi muito ruim, né? Então, quem trabalhou no live esse jogo provavelmente optou pelo over 1,5 ou pelo over limite, porque o segundo tempo foi bem mais movimentado. Foi um time que conseguiu impor uma derrota ao Shamrock, e um time que poderia fazer isso, né? Porque tinha um ataque muito forte e uma defesa frágil, mas o Shamrock não conseguiu agredir essa defesa frágil da equipe do Dundalk. A equipe do Shamrock Rovers não teve grandes chances por aqui, né? Não apresentaram grandes chances nessas estatísticas. Mas o Dundalk teve muito mais escanteio, teve um número interessante de finalização, pelo menos no primeiro tempo, acabou tendo uma igualdade legal. No segundo tempo o Shamrock colocou pressão, mas aí o Dundalk acabou marcando. Quero olhar depois os detalhes desses gols aqui, porque foram no momento de aceleração, ó. Um gol atrás do outro, pode ter sido num contra-ataque, o Shamrock pode ter se desconcentrado e tomado um gol logo em seguida, foi 3 minutos de diferença um gol pro outro. Então depois eu quero dar uma olhada, já tem um vídeo aqui, ó. Eu só não vou colocar pra gente não tomar strike, tá? St. Patrick's e Universidade de Dublin, não preciso nem comentar, né? Era o que a gente esperava. Uma vitória muito tranquila do St. Patrick's e uma goleada aconteceu. Eu tinha colocado a opção de trabalhar tanto o handicap menos 1,50 ou menos 1,5 com uma odd de 1,53 e o over 2,5 com uma odd de 1,40. Daria para ter pego essa odd talvez no live. O problema foi que o gol saiu aqui aos 13 minutos, né? O primeiro gol. Então, ou era pré-live ou não fazer. Acabei computando aqui com uma odd bem baixinha de 1,40, um over 2,5, 1,40, uma odd bem esmagada, tá?
E por último, dos jogos que a gente separou para fazer foi Vélez e Arsenal. Não gostei dessa entrada. Não gostei muito dessa entrada do menos 0,25 do Vélez. Apesar da gente olhar uma estatística de posse de bola de 70%, o primeiro tempo do Vélez foi horroroso. Olha isso. Primeiro tempo foram 5 escanteios para o Arsenal. O Vélez não teve nenhum. O Vélez não finalizou uma vez no gol, só teve posse. O Arsenal de Sarandi teve provavelmente muito mais chance de marcar. 2 grandes chances no primeiro tempo. O Vélez voltou melhor no segundo tempo, aí as coisas se inverteram. Mas mesmo assim, no geral, olha só, o Arsenal chutou mais no gol, chutou mais em direção do gol, teve mais escanteio, o número de grandes chances foi igual, né? Mas eu achei um time do Arsenal que foi muito mais incisivo do que eu esperava. Então eu achei essa aposta no Vélez muito ruim. Por mais que dentro de casa foi uma equipe que se impôs em posse de bola, acho que não valeria a pena nas próximas vezes trazer uma vitória aqui do Vélez. Eu acabei colocando um handicap menos 0,25, estava por volta de uns 52. Com certeza no live, eu não olhei, tá? Mas com certeza no live daria para ter pego, se fosse para pegar esse handicap menos 0,25, daria para ter pego ele acima de 2, porque o Vélez fez um primeiro tempo horroroso. Daria para ter pego talvez uma vitória seca, com uma odd muito mais alta, se o segundo tempo fosse realmente mais forte, como aparentemente foi. Daria para ter pego um empate anula, com uma odd mais alta também. Achei que foi essa entrada pré-live aqui não foi boa, na minha opinião. O Vélez, ele não cumpriu o que eu esperava dele. E aí tivemos o Galway, que eu esperava uma goleada, não foi um jogo que eu separei para trabalho, era um jogo extra, não foi nada disso de especial. 1-0 apenas, pouquíssimo. Numa expectativa de histórico que tinha aqui, se eu não me engano, 9-1. Aqui embaixo dá para ver, vocês não estão vendo. Mas houve um jogo 9-1 para o Galway, houve um 4-1 para o Galway, e esse aqui foi 1-0 apenas. O Breidablik despachou o Budućnost e passou para agora a fase de eliminatória, né? Essa aí era preliminar, agora ele vai para a fase eliminatória. E a Tombense goleou a Chapecoense. Olha que curioso, um jogo que vinha muito fraco no primeiro tempo, se tornou um jogaço no segundo. A Tombense abriu 2-1, a Chapecoense chegou a 3-1, né? A Chapecoense chegou a fazer 3-2 aos 91 e aos 95 a Tombense fez 4-2. E era um jogo onde as duas equipes vinham muito mal, né? Inclusive pelo horário, tanto o Vélez contra a Tombense, nesse dia de sexta-feira eu prefiro não fazer nada do que no trade, né, no caso, do que trabalhar. Mas olha, pelo menos daria para ter pego, por exemplo, uma correção de preço no Vélez, não lei a pior equipe em campo no trade. Daria para ter corrigido essa odd do Vélez pelo primeiro tempo horroroso que fez. Daria para ter trabalhado alguma coisa nesse Brasileirão. Pelo visto foi lá e cá, né? Mas o resultado no final foi bem interessante. Mas sexta-feira à noite, para mim, é um dia que eu prefiro ficar com a família. No geral aqui, nas apostas de trading, eu não fiz nada. Como eu já falei para vocês, eu tô com muita visita aqui no sítio. A partir de segunda-feira, se Deus quiser, vai estar tudo certo para eu voltar a trabalhar. Mas no trade, eu acho que esse lay ao Vélez no primeiro tempo seria muito bom de se fazer, tá? Não gostei do primeiro tempo também do Shamrock Rovers, não duvido que tenha corrigido bem a cotação por aqui, poderia ser interessante. Talvez esse primeiro tempo do Cerezo Osaka também merecesse uma correção de preço. Pode ver que o favorito aqui, a barrinha verde, não teve nenhum momento no primeiro tempo de superioridade. Então foram 3 favoritos aqui que eu acho que apresentariam uma oportunidade de correção de preço. A Série B eu acho que foi muito lá e cá. Aqui seria meio loucura. E trabalhar gols na Série B também é sempre complexo, né? Isso aqui pode ter sido uma coisa fora da curva. Em relação a punting, o que a gente separou, pelo menos no pré-live, tá? O menos 0,25 do Cerezo Osaka deu prejuízo. O handicap menos 1,5, né, que no caso exigia do St. Patrick's uma vitória por 2 gols de diferença, foi fácil. 2,5 também foi bem tranquilo. O Dundalk com o Shamrock Rovers, aqui fica o ponto de interrogação. Daria para ter colocado essa cotação mais alta se fosse pegar no live, mas também daria para ter colocado um prejuízo, porque o 2,5 também era uma das opções, tá? E aqui o Vélez 1,52 menos 0,25, que eu não gostei da entrada, sinceramente, fazendo essa meia culpa aqui nesse pós-jogo. Seguimos com um resultado legal, né, nessa anotação, 9,72 unidades. Nesse dia de ontem,
0,75 de lucro. Lembrando, não sou punter, não sou tipster, mas sempre quero computar aqui. Uma informação interessante já, que eu talvez não tenha levado tanto em consideração, é que São Paulo, Flamengo estão envolvidos em Copa do Brasil no meio da semana, né? Então toma cuidado você que vai fazer esse jogo do São Paulo hoje ainda, e do Flamengo também, porque a gente pode ter ou equipes mistas ou equipes desconcentradas. Ainda mantenho o meu empate anula aqui no São Paulo e o handicap menos 0,25 no Flamengo. Acho que são boas entradas, mas toma um pouco de cuidado, tá bom? Bom, acredito que a partir de semana que vem eu já tenha mais facilidade de gravar mais cedo para vocês, vai ser mais tranquilo. Então eu vou gravar bem cedinho, ali por volta das 7h30, 8 horas da manhã. E acho que a gente pode manter o nome assim, né? Pós-planejamento. Não fiz nenhuma capa ainda, não sou nenhum designer, mas acho que por enquanto continuamos desse jeito. Muito obrigado pela companhia de vocês. Comentem aí como é que foi o dia de vocês. Ó, peço desculpas pelo Ceres Osaka. Realmente foi uma equipe que eu ainda estou conhecendo. Não foi tão legal. Comentem aí como é que foi o trabalho de vocês, principalmente no trade, né? Eu sei que tem muita gente que faz trade que me acompanha, das antigas. Se conseguiu acompanhar alguma coisa numa correção do Vélez e tudo mais. E voltamos amanhã para falar desses jogos do Brasileirão. Valeu, grande abraço, fica com Deus e até amanhã.